E aí, tudo bem? Eu tava aqui fazendo um hiking pelo deserto. Eu gosto de aproveitar o sábado pra passear assim pelo deserto e daí eu parei aqui pra dar uma descansada. Tem um lugar aqui muito gostoso assim que é bom de parar, refletir, pensar. E a gente tá comemorando a Páscoa, né? E aí eu tava aqui tendo alguns devaneios e tal. Em Êxodo 12, você tem ali o momento em que Deus ele orienta o povo e institui a celebração da Páscoa. Que Páscoa, né, em inglês Passover, em hebraico Pesach, significa passar sobre, passar por cima. Porque naquela noite o anjo da morte iria passar por cima das casas de Israel, por cima das casas do Egito. E todos aqueles que não passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta perderiam um filho primogênito. Essa é a 10ª praga. É algo muito interessante de se estudar, de se pesquisar, porque levanta algumas questões, né? Esse desfecho da história, essa forma que a liberdade acontece, mas, mas isso é assunto para um outro vídeo também, porque é muito interessante. Agora, os israelitas passam o sangue do cordeiro na porta, alguns egípcios também passam o sangue do cordeiro na porta, e todos esses são livrados da condenação do anjo, e aí eles são libertos no dia seguinte e começam a sua caminhada pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Então agora essa festa, a Páscoa, celebra essa libertação. Só que naquele momento, a libertação veio só para os israelitas. Porém, se você continua lendo tal, você chega ali no Novo Testamento e lembrando da promessa feita a Abraão, que através da linhagem de Abraão viria uma bênção para todas as nações. E aí, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vê várias genealogias que geralmente a gente acha super chato de ler. Mas essas genealogias estão construindo um mapa, uma seta. E aí o primeiro capítulo do Novo Testamento tem o quê? Mais uma genealogia chata. E daí nessa genealogia você vê o que conecta todas as genealogias do Antigo Testamento e acaba apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Um pouco mais para frente no Novo Testamento, você vai ver que ele vai ser reconhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no final dos evangelhos, você vai ver Jesus morrendo no dia da Páscoa também. E assim como ele ensinou, assim como ele prometeu, assim como ele pregou, ele entrega a vida para salvar a vida dos outros, ele entrega a vida para perdoar os pecados dos outros, ele entrega a vida para libertar todos os seres humanos. Libertar do quê? Antes fomos libertos do Egito, o povo de Israel foi liberto do Egito. Agora com Jesus, o que ele diz é que nós somos libertos do pecado. A escravidão mais antiga de todas, a escravidão do pecado. E quando fala pecado, surge um preconceito, né? Porque parece uma linguagem religiosa, uma linguagem igrejeira. Mas o pecado nada mais é do que o Egito representava também. É a escravidão da opressão, a escravidão da violência, a escravidão de você não ter controle sobre si mesmo. Entende? E a gente muitas vezes confunde o que significa liberdade. Porque muitas vezes parece que liberdade significa fazer o que quer na hora que quer e como você quer. Só que isso na verdade é libertinagem e a gente pode encontrar várias consequências negativas, efeitos colaterais da libertinagem. Se você para refletir um pouco, e principalmente do ponto de vista bíblico, não estou falando religioso, estou falando bíblico. Liberdade é você poder escolher realmente o que você faz. O problema com nossa pessoa é que quando nós somos escravos de nós mesmos, quando nós obedecemos aos nossos próprios impulsos, esses impulsos nos levam para a escravidão.
Esses impulsos, por exemplo, nos levam para, para maus hábitos, nos levam para vícios. E aqui eu não falo apenas, por exemplo, eu posso falar sim sobre. A gente pensa muito, né? Não, pô, vamos ter um happy hour aí, vamos beber um pouco, tudo mais com os amigos, ou a gente acaba desenvolvendo o hábito de fumar, ou às vezes de usar drogas, drogas leves, em alguns momentos drogas pesadas. Só que isso é só uma parte da história. Porque a gente também, pelos nossos impulsos, pelas nossas carências, acaba entrando em relacionamentos abusivos. Porque a gente precisa se sentir amado, porque a gente precisa se sentir seguro que tem alguém, né, que está conosco. E aí a gente acaba se submetendo a algumas realidades completamente desnecessárias, mas por conta da nossa insegurança, por conta dessa necessidade de carinho, você se coloca nessa escravidão da violência, da opressão. A gente entra em relacionamentos abusivos familiares também, com pessoas tóxicas. Também existe o outro lado, você entra em maus hábitos de saúde mesmo, você segue o seu impulso da preguiça, do sedentarismo, ou o seu impulso de ganhar dinheiro, de trabalhar igual um louco, entende? E você acaba não considerando que a vida é mais do que um dos nossos aspectos, mas envolve todos. Então envolve a saúde, envolve boa alimentação, envolve exercício físico, envolve água, envolve luz solar. Entende? Envolve momentos de tranquilidade, envolve momentos com a natureza, envolve momentos com você mesmo. Entende? Não, a gente entra na escravidão da correria, escravidão da loucura, sabe? Esqueci a palavra aqui, mas enfim, é frenético, o ritmo frenético da vida. É outro tipo de escravidão que a gente entra. Ainda tem gente também que é escrava da própria culpa, dos próprios traumas, entende? Carrega aquele peso de alguma tragédia que aconteceu consigo mesma ou de alguma tragédia que essa pessoa causou para os outros. Isso também é uma escravidão. E como é difícil muitas vezes sair desse tipo de escravidão. De todos esses tipos de escravidão. A gente entra também na escravidão dos sistemas. Sistema político, sistema religioso, entende? Em que você se submete a uma competição pelo poder, a uma competição pelo dinheiro, a uma competição pela influência sobre os outros. Tão cheia de hipocrisia, tão cheia de querer controlar os outros, ao invés de permitir que todos desfrutem da vida no seu maior potencial. E esse é o ponto. Esse é o segredo. É isso que torna todos esses tipos de escravidões ruins. Porque todas elas têm alguma contrapartida positiva. Do contrário, elas não existiriam. Talvez você ganhe dinheiro, talvez você ganhe poder, talvez você ganhe carinho, talvez você ganhe segurança, talvez você ganhe prazer, talvez você ganhe um bom momento com os amigos. Você entende? Mas é tudo em troca de prejuízos para a sua pessoa, prejuízos na área da saúde física, prejuízos na área emocional, prejuízos na área psicológica, prejuízos familiares, prejuízos em vários aspectos da vida. E é para isso que a libertação vem. A libertação vem para nos dar a oportunidade de desfrutar da vida com abundância. Não apenas viver, mas viver com abundância. Porque o que acontece por aí é que a gente escolhe apenas aproveitar esses pequenos momentos, miseráveis momentos de alegria, de satisfação que a vida dá, orientado pelo nosso próprio ego, orientado pelo nosso próprio egoísmo, pelos nossos próprios impulsos e desejos. O que o Cordeiro de Deus ele vem fazer é nos ensinar e nos possibilitar sermos livres de nós mesmos, de todas essas escravidões. Eu não preciso mais colocar álcool no meu organismo para ficar alegrezinho e curtir a festa.
Eu tenho capacidade em mim mesmo de curtir a festa sem o álcool. Só que infelizmente a gente fez essa troca, essa barganha, e hoje em dia parece que eu não consigo mais curtir a festa se eu não colocar álcool no organismo. Hoje em dia parece que eu não consigo mais relaxar se eu não fumar, se eu não fumar todo dia, igual o meu hábito que eu já criei. Eu não consigo ficar alegre e tal se eu não usar droga. Eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo ganhar influência, ser bem-sucedido se eu não vender minha alma pro negócio. Não consigo estar satisfeito comigo mesmo, me amar, me sentir amado, ter segurança, se eu não tiver alguém para me valorizar. Entende? A gente cai nessas ilusões que a escravidão nos oferece, e aí a gente vive uma vida miserável de sobrevivência. Só que com o Cordeiro de Deus, que deu a vida por você e por mim, ele nos ensina que agora nós somos livres para viver a nossa vida em plenitude. Você não é mais escravo da culpa, do trauma, daquele peso que você carrega sobre você por algo que aconteceu contigo ou que você causou em alguém, porque alguém, o Cordeiro, já pegou toda a culpa do mundo e colocou sobre ele mesmo, para que ele carregasse a culpa que você carregava. E hoje o que você tem nas suas mãos não é mais culpa, mas assim a possibilidade de o que eu faço daqui para frente. O que aconteceu, aconteceu. Agora, o que eu faço daqui para frente com essa nova vida e essa página em branco que eu tenho para escrever uma nova história? A culpa não é mais sua, porque a culpa já foi tomada por outro. E você pode ser livre para aproveitar a vida como alguém que foi perdoado. Alguém que sim tem a possibilidade e oportunidade de viver plenamente, leve, sem peso nas costas. E quando você entende que você não carrega os seus próprios pesos, mas permite que ele carregue, aí você se torna capaz de ajudar as outras pessoas a carregar os pesos delas também. Porque você vai pegar os pesos delas, e entregar para ele também. Ajudar elas a compreender o que você compreendeu. Que você não precisa carregar mais peso nenhum. Porque ele carrega. Você só precisa depender dele. E ok, vários desses vícios, vários desses hábitos, não é simplesmente falar, vou parar. Precisa de um engajamento especial, porque envolve muitos fatores dentro de nós. Não estou falando que é simples e que a solução é simplista. Mas eu estou dizendo que existe uma solução, e a solução não é uma religião, a solução não é um pacote de regras. A solução é entender o que verdadeiramente significa o Evangelho. A solução é conhecer aquele que libertou, aquele que deu a vida e ressuscitou, garantindo que você também pode ressuscitar da sua própria morte, seja ela qual for. É se relacionar com essa nova realidade que te permite viver em liberdade, te permite desfrutar de bons momentos com os amigos, sem ter que prejudicar o seu próprio organismo, seu próprio emocional, seu próprio psicológico. É você poder desfrutar de um amor puro, verdadeiro, profundo, que torna desnecessário você ter que se submeter a um relacionamento abusivo. É você entender que o seu valor já é tão grande, o seu propósito, o seu significado, a influência que você tem sobre a vida dos outros é tão grande simplesmente por seguir o propósito da sua vida, encontrar o próprio valor que você tem em si mesmo, que se torna desnecessário você precisar inferiorizar os outros, subir na cabeça dos outros para ser grande. Porque a grandeza está na humildade. A grandeza está no serviço. A grandeza está em engrandecer os outros. A liberdade do ego, orientada pelo princípio do amor, é a liberdade do pecado. Porque o pecado é essa ruptura com a beleza da vida. Então,
O que eu desejo para todos é uma ótima Páscoa e que a gente possa aceitar a liberdade que veio a nós. Que a gente possa passar o sangue do Cordeiro na porta da nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, porque o primogênito morreu, mas ele morreu lá na cruz. O Cordeiro morreu e morreu lá na cruz. Você não precisa mais morrer. Você pode curtir a vida em toda a plenitude que ela pode oferecer, totalmente livre de todo tipo de escravidão. E que você seja escravo apenas do amor incondicional, que chama e pede para que você o aceite.